We'll be preaching from Romans chapter 3. We'll be in verse 21 through 27. O versículo 21 até o 27. And our dear brother is going to read for us. Eu vou ler para vocês Romanos 3, versículo 21 até o versículo 27. Romanos 3 diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter o Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância for de todo excluída, porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Let's go to the Lord in prayer. Vamos orar. Father, I come before you in the name of your Son. Pai, eu me achego diante de ti no nome do teu Filho. I know you hear me. Sei que me ouves. I'm not praying because that's what people do before they preach. Não estou a orar porque é isso que as pessoas fazem antes de pregar. Father, we desperately need you. Pai, nós desesperadamente precisamos de ti. Look down upon us, O God, and have pity. Olha, Senhor, para nós e tem compaixão. We are so small and we know so little. Somos tão pequenos e sabemos tão pouco. And even what we know, Lord, it is not the reality it should be in our lives. E mesmo o que conhecemos ainda não é a realidade em nossas vidas. Lord, if you do not help us, all of this will be vain. Senhor, se tu não nos ajudares, tudo isso será em vão. Lord, preachers have so many words and so little power. Senhor, pregadores têm tantas palavras e tão pouco poder. Please help us. Ajude-nos. Lord, in times like these, I don't want to stop looking at you in order to look at them. Senhor, em tempos assim, não quero parar de olhar para ti, para olhar para eles. Nothing distinguishes us from the world except your presence and your power. Nada nos distingue do mundo, a não ser o teu poder e a tua presença. So please help us. Ajude-nos, por favor, Senhor. In Jesus' name, amen. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Do you know the gospel? Você conhece o Evangelho? If you are a Christian, the answer should be both yes and no. Se você é cristão, sua resposta deveria ser tanto sim como não. We can know enough of the gospel to be saved and sanctified by the gospel. Podemos conhecer o suficiente do Evangelho para ser salvos e santificados pelo Evangelho, But you and I will be in heaven for an eternity, and we still will not have comprehended the full glory of the gospel. mas nós estaremos por uma eternidade nos céus e ainda não teremos compreendido
toda a glória do evangelho. That last truth you must understand, or you cannot be a gospel preacher. Essa última questão você precisa entender ou você não pode ser um pregador do evangelho. So many people treat the gospel as though it were the initial baby step into the Christian life. Muitos tratam o evangelho como se fosse aqueles primeiros passos de um bebê na vida cristã. But there is nothing greater than the gospel. Mas não há nada maior que o evangelho. There will never be anything greater than the gospel. Nunca haverá algo maior que o evangelho. Heaven itself is not a greater revelation of God than the gospel. O próprio céu não é uma revelação maior que o evangelho. And if you are a preacher, E se você é um pregador, you need to stop with your foolishness. você precisa parar com a tolice. You need to stop being so distracted Você precisa parar de estar tão distraído. and focus all your might, all your strength, all your time into understanding this glorious message. E focar toda a sua força, seu tempo, seu esforço para entender essa gloriosa mensagem. Because I can assure you, you do not understand it as you ought. Porque eu posso garantir que você não o conhece como deveria. Because I do not understand it as I ought. Porque eu não o conheço como deveria. It is such a message. It is so glorious. It is so great É uma mensagem tão gloriosa, tão maravilhosa, that preaching it should actually make you angry. que deveria tornar você bravo ao pregar. Because there's no words that you can find in order to describe its glory. Porque faltam palavras para descrever a sua glória. It's painful to preach the É gospel doloroso pregar o evangelho. because Jesus Christ is so wonderful Porque Jesus é tão maravilhoso that speech fails us, que o linguajar falha. and every sermon is a failure E todo sermão é um fracasso. because of who he is. Por causa de Cristo, de quem Ele And é. if you don't see that, E se você não entende isso, then you should go away in private and stay there days crying out to God until you do. então você deve se colocar num quarto e orar para Deus por dias até você entender isso. We are to be devoted to one thing, Nós devemos nos devotar a uma única the coisa: proclamation and explanation of this a gospel. proclamação e a explicação desse evangelho. It is not just our ministry, No. it's our life, Não é só nosso ministério, esse evangelho é nossa vida, it's our breath, é nosso fôlego, it's the blood that flows through our é o veins. sangue nas nossas veias. To know Him, Conhecê-lo, to understand the cross, entender a cruz, to feel the power of the resurrection, sentir o poder da ressurreição and to live that. e viver isso. There was a man who contributed a great deal to my life. Houve um homem que contribuiu muito para a minha vida. And every time I would tell him that I learned something new, this would be his question. E toda vez que eu dizia que aprendi algo novo, ele fazia essa pergunta. Yes, Paul, you understand something new, Sim, Paulo, você entende algo novo, but is it a reality in your life? mas é uma realidade na sua vida. The Puritans say that some words should only be spoken with a trembling lip. Os puritanos diziam que algumas palavras só podiam ser ditas com lábios trêmulos. The gospel is one of those. O evangelho é uma dessas. Every doctrine in the Bible is precious and important, Toda doutrina na Bíblia é preciosa e importante. but all of them flow into the gospel, Todas elas fluem para o evangelho and they are understood through the e gospel. são entendidas no evangelho. This passage before us, people have read it. Most of you have read it hundreds, if not thousands of times. Essa passagem que vamos tratar, muitos a leram, talvez você a leu centenas de vezes. And it's considered by many to be, yes, basic Christianity. E é considerado por muitos, sim, cristianismo básico, But the great theologians and great preachers of church history have referred to it as the Acropolis or the fortified city of the Christian faith. mas grandes teólogos e pregadores mencionaram essa passagem como a Acrópole, ou a grande cidade fortificada da fé. Others have said that if they could only keep one passage in the entire Bible, it would be this one. Outros disseram que se pudesse manter só uma passagem na Bíblia toda, seria essa.
because it explains to us the very essence of the cross. Porque explica a essência da cruz. One of the most amazing things is that when you study the history of theology or the history of doctrine, Uma das coisas maravilhosas é quando você estuda a história da igreja ou da doutrina, especially beginning with the Reformation, especialmente começando com a Reforma. and then the great preachers that flowed out of it, Então, os grandes pregadores que depois vieram após a Reforma, and then those final preachers like Charles Spurgeon and Martin Lloyd Jones, até chegarem Spurgeon e Martin Lloyd Jones, they believe this to be one of the greatest passages, if not the greatest passage in Scripture. eles consideravam essa uma das maiores, se não a maior passagem da Escritura. Have you studied it enough to see it that way? Será que você estudou essa passagem o suficiente para vê-la dessa forma? Is this passage dear to you? Essa passagem é preciosa para você. Well, hopefully it will become dear to you. Esperançosamente vai se tornar. Now, I'm going to be preaching. I'm going to be preaching here, Agora eu vou pregar aqui, but you're going to be studying here. mas você vai estar estudando. This is not about eloquence or some exciting exposition. Isso não é sobre eloquência, é sobre uma exposição empolgante. This is about you looking in the text. É sobre você olhar para o texto. This is about you discovering the meaning of the gospel. É você descobrir o sentido do evangelho. And so let's begin. Então comecemos. Look in verse 23. Veja o versículo 23. For all have sinned. Pois todos pecaram. The verb here is from a Greek verb, amartano. O verbo aqui vem do grego de amartano. It means to miss the mark or to go out of the way. Significa errar o alvo, sair do caminho. So imagine if I had a bow and arrow and then there was a target about 100 meters away. Imagina que eu tenho um arco e flecha, tinha um alvo daqui 100 metros. And I pull back the bow and I miss the bullseye. Eu puxo a flecha e eu erro. I miss the entire target. Eu erro todo o alvo. That's the meaning of the term. Esse é o significado do termo. But there's something that we understand about the term when we begin to study the scriptures around it. Mas quando nós estudamos a escritura ao redor deles, nós entendemos algo sobre esse termo. This word does not mean that you got your bow and your arrow and you tried with all your might to hit the center of the target. Esse termo não significa que você pegou o arco e flecha e tentou com tudo em você acertar o alvo. But instead, it means that God told you to shoot at the target. Mas que Deus disse para você acertar aquele alvo And in rebellion, you shot the other e way. você, em rebeldia, acertou o outro lado. Not only did you shoot the other way, you shot at him. Não só você jogou sua flecha no outro caminho, você jogou sua flecha contra o Senhor. Sin is not a moral mistake. O pecado não é só um erro moral, It is straight up rebellion against the Almighty. é rebelião contra o Deus Altíssimo. There is nothing more vile, nothing more disgusting than sin. Não há nada mais vil e horroroso do que o pecado. Now, let me say it another way. Deixa eu falar de outra forma. There is nothing more vile, nothing more disgusting than your sin. Não há nada mais vil e horroroso do que o seu pecado. How disgusting is sin? Quão horrível é o pecado. In my country, No meu país, if you were to hit me, se você me batesse, strike me, that's against the law. é contra a lei. But depending on the circumstances, it could even be a misdemeanor. Mas, dependendo das circunstâncias, podia ser até uma causa menor. But if you strike the president, Mas se você batesse no presidente, you're going to jail você vai para cadeia. because of the honor of the person that you struck. Por causa da honra da pessoa que você acertou. Now, I want you to think about sin for a moment. Agora pensa no pecado um pouquinho. Why is sin so terrible? Por que o pecado é tão terrível? Let's go back to the garden. Voltemos ao jardim. Adam and Eve. Adão e Eva. What did they do against God? O que eles fizeram contra o Senhor? What did they do against each other? O que eles fizeram contra um ao What outro? did they do against O creation? que eles fizeram contra a criação? They picked one fruit and bit it. Eles pegaram uma fruta e morderam. And yet it led to the death of the entire human race. Mas levou à morte de toda a humanidade.
it led to the entire creation being given over to corruption and chaos. Levou a toda a criação ser entregue à corrupção e vaidade. How can that be possible? Como pode ser isso possível? How can that be just? Como pode ser justo? For such a condemnation for what seems to be such a small crime. Uma condenação tão grande para algo que parece um crime tão pequeno. But the reason for such a severe judgment is the person against whom the crime was committed. O motivo da causa da condenação tão grande é a honra da pessoa contra quem foi cometido. Let me put it this way. Deixa eu colocar dessa forma para vocês. Imagine for a moment the 6 days of creation. Imagine por um momento os 6 dias da criação. What's going on there? O que está acontecendo lá? God commands the stars to be put in specific regions of space, Deus comanda as estrelas para ficarem em lugares específicos nos céus. and they all obey him. E as estrelas obedecem. He tells all the planets around all those stars to move in certain orbits and not get out of the path, and they all obey him. Deus diz para todos os planetas orbitarem ao redor das estrelas de certa forma e todos os planetas obedecem. He tells mountains to be lifted up. Ele fala para as montanhas se levantarem. He tells valleys to be cast Ele fala down, para os vales se rebaixarem. and they all obey him. Todos obedecem. He tells the great sea, you will come to this point and you will come no further. Ele fala para o grande mar, virás até esse ponto e não mais. And the sea bows down and worships. E o mar se dobra e adora. And then God looks at you E Deus olha então para você and he says, come. e diz, vem. And you say, E no. você diz, não. That is why on the day of judgment, É por isso que no dia do juízo, all of creation will stand to its feet and applaud and worship God toda a criação vai se colocar de pé e aplaudir a Deus. when the sinner takes his first step into hell. Quando o pecador toma o seu primeiro passo ao inferno. Our crimes are so great because of the one against whom we have committed them. Nossos crimes são tão grandes por causa daquele contra quem os cometemos. You've not committed some infraction or crime against some tiny mayor of a small village. Você não cometeu um crime contra um prefeito de uma pequena cidade. You've committed crimes against the Lord of glory. Você cometeu crime contra o Senhor da glória. And that's what men must E understand. é isso que os homens precisam entender. And that's what you must make them understand in your preaching. E é isso que você precisa fazer que eles entendam na sua pregação. But now here's something that we're going to learn. Mas aqui está algo que vamos aprender. Tell men that they're sinners. Diga aos homens que eles são pecadores. It doesn't matter. Não se importa. Men know they're sinners. Eles sabem que são pecadores. Not only do men know they're sinners, men boast about their sin. Não só sabem que são pecadores, mas se orgulham disso. Men revel in their sin. Eles se vangloriam no pecado. So when the preacher tells sinners that they are sinners, he has not done his job. Então, quando o pregador diz aos pecadores que eles são pecadores, ele não fez o trabalho ainda. Because unless they know the one against whom they've sinned, they will not fear their sin. Porque a menos que eles conheçam contra quem pecaram, eles não vão temer. And that's one of the greatest problems in all of Christianity today. E esse é um dos maiores problemas de todo o cristianismo hoje em dia. That's one of the greatest problems even in evangelicalism. É um dos maiores problemas até mesmo no meio evangélico. Men do not fear sin As pessoas não temem o pecado because they do not fear God, porque não temem a Deus, because they do not know God, porque não conhecem a Deus. because the preachers are not preaching about Porque God, os pregadores não estão pregando sobre Deus. because they themselves are ignorant of Porque God. eles mesmos são ignorantes de Deus. Let's say that there is a guy who just graduated with his PhD in theology. Vamos dizer que tem um rapaz que se graduou com seu PhD em teologia. It's the highest mark you can have. É a maior estatura acadêmica que você pode ter. You are a doctor of theology. Você é um doutor em teologia. This is what I ask them. É isso que eu pergunto para eles. Did you study the Bible in college? Você estudou a Bíblia no colégio? Did you study in a Bible college? Você estudou em um colégio bíblico, um seminário? Most of them will say yes. A maioria diria sim. In those 4 years,
how many of those years were dedicated to the study of the attributes of God? Aqueles 4 anos, quanto tempo você gastou estudando os atributos de Deus? And they'll say, well, I took a systematic theology class that lasted 2 semesters. Ele vai dizer, bom, eu tive teologia sistemática que durou 2 semestres. And in those 2 semesters, in those 8 months, how many of those months were dedicated to studying the attributes of God? E daqueles 8 meses, quantos se dedicaram a estudar só os atributos de Deus? Oh, a few weeks. Algumas semanas, Okay. ok. When you got your master's degree, Quando você pegou o seu mestrado, how many years of those 3 years were devoted to the study of the doctrine of God? quantos daqueles 3 anos você se devotou a estudar a doutrina de Deus? So, well, again, I had 2 semesters of theology, Novamente, já teve 2 semestres de teologia, so I don't know, maybe 4 weeks. não sei, talvez 4 semanas. Okay. Ok. In your PhD program, how many of those years were devoted to the study of the attributes of God? E no seu programa de doutorado, quantos daqueles anos foram devotados a estudar os atributos de Deus? So I didn't get my PhD in that. Eu não peguei meu doutorado nesse assunto. Okay, after graduation, Depois de se graduar, in your private studies, no seu estudo pessoal, how many years have you devoted to the study of the attributes of God? quantos anos você se devotou aos atributos de Deus? Well, I mean, I read my Bible, Eu leio minha Bíblia, I prepare sermons. preparo sermões. You see the problem? Você vê o problema? Hold your place for a moment and go with me to Jeremiah chapter 9. Mantenha seu dedo em Romanos 3 e vai até Jeremias, capítulo 9. And read verses 23 and 24. Nós vamos ler versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. What he mentions here are the 3 most important things to all men and all society. O que ele menciona aqui são as 3 coisas mais importantes para os homens e para as sociedades: A wisdom or a cleverness, sabedoria, esperteza, might, força, strength, poder, whether it be personal or national or military pessoal, nacional ou militar, or even economic, ou até econômico, wealth, riches. riqueza. All of it is dust. Tudo isso é pó, It's worth nothing não vale nada in comparison to the knowledge of God. ao se comparar ao conhecimento de Deus. Let's say that behind your house there's a small garden. Vamos dizer que atrás da sua casa tem um pequeno jardim. Let's say it's a large garden, Vamos dizer que na verdade é um jardim grande. 5 acres. 5 acres. And I tell you that somewhere out there is buried a pot of gold worth $1 million. Se eu dissesse para você, olha, naquele seu jardim tem um pote de ouro valendo 10 milhões de dólares. But I only gave you a spoon to dig with. Mas eu só vou te dar uma colher para você cavar. What would you do? O que você faria? You would dig up that entire 5 acres. Você ia cavar todo aquele terreno. When the spoon wore out, you would dig with your own fingers. E quando a colher quebrasse, você ia usar seus próprios dedos. Until they were bleeding. Até que seus dedos sangrassem. And yet, compared to the knowledge of God, that's worthless. E comparado ao conhecimento de Deus, aquilo não vale nada. Especially for you preachers. Especialmente para vocês, pregadores. How much time do you spend teaching yourself the knowledge of God? Quanto tempo você passa se ensinando o conhecimento de Deus? And when we're talking about knowledge in Hebrew, there's a word, it's yada. E quando falamos sobre conhecimento em hebreu, há uma palavra, yada. It can refer to factual knowledge, Pode ser conhecimento factual,
which is what we need, propositional knowledge of God, O que é que nós precisamos? Conhecimento preposicional de Deus, but also personal knowledge, mas também conhecimento pessoal, intimate knowledge, conhecimento íntimo, relational knowledge conhecimento relacional, through prayer. através de oração. And for those of you who are men of God, E para vocês que são homens de Deus, do you not remember Acts chapter 6? você não se lembra de Atos 6? We will devote ourselves to the word of God and prayer. Nós nos devotaremos à palavra e à oração. Our job as preachers is to devote ourselves to the study of God's attributes, Nosso trabalho como pregadores é nos devotar a estudar os atributos de Deus, God's works and God's will, a obra e a vontade de Deus. and then to give ourselves to making it known among God's people. E então nos devotar a tornar isso conhecido entre o povo de Deus. When I see even a believer who is too comfortable with sin, Quando eu vejo um crente muito confortável com o pecado, I know that the cure is not to just talk to them about sin or the dangers of sin, eu sei que a cura não é só falar sobre o pecado ou os perigos do pecado, but to talk to them about God, mas falar sobre Deus, the one against whom they're sinning. aquele contra quem estão pecando. And the bigger their God, the bigger they see their sin. Quanto maior verem a Deus, maior o problema do pecado. This is for the unbeliever and the believer alike. Isso é tanto para o incrédulo como para o crente. Do you realize the greatest blessing that God can give anyone is a greater revelation of himself? Você percebe que a maior bênção que Deus pode dar para qualquer pessoa é uma revelação maior de sua pessoa. And Deus. the greatest judgment of God against someone is to pull back and hide himself from them. E o maior juízo de Deus é se ocultar. And now remember Jesus' warning. E agora se lembre do aviso de Jesus. Let me paraphrase it. Vou parafrasear. As you measure it as important, more will be given to you. Como você mede como importante, mais será dado para você. As you measure it as unimportant, even what you have will be taken away. Se você medir como não importante, até o que você tem será tirado. My people are destroyed for a lack of knowledge. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. It is the task of the preacher to devote himself to ending that malady, to ending that problem. O trabalho do pregador é se devotar para acabar com esse problema, esse mal. Now I want to say something else. Agora eu quero falar uma outra coisa. If you're a church member, Você é membro de igreja. you know what your greatest concern should be for your pastor? Sabe qual a maior preocupação que você tinha que ter com o seu pastor? Is that he is given the opportunity and held accountable to study É que ele tenha a oportunidade e seja mantido responsável para estudar and to make the will of God known to people. e tornar a vontade de Deus conhecida para as pessoas. Now, as I am preaching through this text, I'm going to have to make side roads Conforme eu vou pregar nesse texto, eu vou pegar alguns caminhos paralelos. because there's so much foundation that must be built so that you can understand this text. Porque há tanta fundação que precisa ser colocada para entender esse texto. So the gospel cannot be understood apart from understanding who man is. O evangelho não pode ser entendido a não ser que entendamos quem o homem é. But we can't understand who man is apart from understanding who God Mas is. não podemos entender quem um homem é se não entendemos quem Deus é. It is only in his light that we can see light. É só a luz de Deus que podemos ver a luz. It's only in the light of the knowledge of God that we can interpret everything else around É us. só a luz de Deus que nós podemos interpretar tudo ao redor. Let's go on. Vamos continuar. For all have sinned. Pois todos pecaram. Now, how important is it to drive this truth home, to make people understand it? Quão importante é fazer que as pessoas realmente entendam isso? When you look at the book of Romans, you need to understand something. Quando você olha para o livro de Romanos, você precisa entender algo. In the West, the book of Romans was sometimes taught in order to teach logic. No Ocidente, o livro de Romanos foi algumas vezes ensinado para ensinar lógica.
The book of Romans was at one time used to teach law students how to think and argue. Foi utilizado em cursos de direito para ensinar os estudantes a como argumentar e pensar. In chapter 3, we see Paul's spirit-inspired reasoning. No capítulo 3, nós vemos o raciocínio inspirado de Paulo. His logic is impeccable. A lógica dele é impecável. But you need to understand, he is arguing with all his might for one glorious Mas purpose. você precisa entender que ele está argumentando com toda a sua força para um glorioso propósito. He wants to achieve one thing. Ele quer alcançar um alvo. And you know what that E is? você sabe qual é? To condemn the entire human race. Condenar a raça humana inteira. That's his goal in Esse chapters é o alvo. 1, 2, and 3. No capítulo 1, 2 e 3. Now think about that. Pense sobre isso. Now I'm not making this up. Eu não estou inventando isso. Study the book of Romans. Estude o livro de Romanos. Read the whole thing over and over and over again. Leia inteiro várias vezes. From chapter 1 to chapter 3, he has one goal: Do capítulo 1 ao 3, ele tem um alvo. to condemn the entire world. Condenar todo o mundo. To prove to the world that it is utterly, totally, completely condemned. Provar que todo o mundo está totalmente e completamente condenado. Let's look for a moment in chapter 3. Vamos olhar rapidamente no capítulo 3. Look at verse 9. Olha o versículo 9. He says, "What then? Are we better than they? Not at all, for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin." Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. We have already charged, we have already accused, we have already concluded everyone's under sin. Nós já acusamos, já concluímos que todos estão sobre o pecado. Let me illustrate it this way. Deixa eu ilustrar dessa forma para vocês. It's as though Paul starts out looking at the most pagan cultures, Paulo começa então a olhar para as culturas mais pagãs and he argues that they're all under sin and they're all condemned. e argumenta que todos estão sobre o pecado e condenados. And when he does that, the Greek philosophers are going, "Paul, we agree with you. That's right. Those pagans are sinful and condemned." E quando ele faz isso, os filósofos gregos batem palmas e dizem: "Você está certo, Paulo. Olha aqueles pagãos como eles são pecadores." And then he turns on them and says, "Woe are you, Ele olha então para os sábios e diz assim: "Ai de vocês, because in all your philosophy and all your culture, you're condemned too." porque em toda a sua filosofia e cultura vocês também estão condenados." And then Paul's own people hears him arguing, Então o povo de Paulo, os judeus, ouvem ele argumentar and they go, "Bravo, Paul. e eles batem palma: "Bravo! You're right. Você está certo." All those Greeks, Todos all aqueles those gregos, pagans, os all of them, pagãos, todos eles they're condemned." estão condenados. And then Paul turns on his own people Então Paulo se vira para o seu próprio povo: and he says, "Woe is you, "Ai de vocês! all of you. Todos vocês! You're condemned." Vocês estão condenados." Now, why is he doing that? Por que ele está fazendo isso? Is he just a man full of hatred? Será que ele é um homem cheio de raiva? Why would anyone do this? Por que qualquer pessoa faria isso? Well, let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. Years ago, my mother asked me to go to the doctor with her Alguns anos atrás, minha mãe pediu para eu ir ao médico com ela. because she had taken a series of tests and she was very afraid. Ela fez vários exames e estava com medo. So I went with her. Então eu fui com ela. I loved my mother. Eu amava minha mãe. My mother was godly. She prayed for me. Minha mãe era piedosa, orava por mim. Somebody hurt my mother, I'm going to attack them. Se alguém machucasse minha mãe, eu ia atacar. We sit there in the waiting room. Nós nos sentamos na sala de espera. The doctor came out. O médico saiu. He made my mother cry. Ele veio e fez minha mãe chorar. He broke my mother's heart. Ele quebrou o coração da minha mãe. He ruined her day. Arruinou o dia dela. Now, if I was a loyal son, I should defend her, punch him, do something. Se eu fosse um filho leal, eu deveria defendê-la, talvez dar um soco nele. But I thanked him. Mas eu agradeci. Why? Por quê? My mother had cancer, Minha mãe tinha câncer. and the doctor knew it. E o médico sabia. He also knew my mother was very strong-willed. A mãe sabia que minha mãe tinha uma vontade forte. He'd also dealt with a lot of patients who, the moment they hear bad news, they deny it. Também lidou com muitos pacientes que, ao ouvirem notícias ruins, negavam. He walked in with a stack of evidence. Ele levou um tamanho assim de papel com evidências. Mrs. Washer, you have cancer.
Senhorita Washer, você tem câncer. If it's not dealt with, you will not live very long. Você não vai viver muito se a gente não lidar com ele. And what did she say? E o que ela disse? No. Não. Miss Washer, here's the first evidence. Senhorita, aqui está a primeira evidência. No. Não. Here's more evidence. Senhora Washer, aqui mais evidências. No. Não. Here's more evidence. Mais evidências. Oh my. Could it be true? Ela quer que foi verdade. More evidence. Mais evidências. Until it was, doctor, what do we do? Até que ela disse, médico, o que fazemos? He broke my mother's heart. Ele quebrou o coração da minha mãe. He made my mother cry. Fez minha mãe chorar. He ruined her day. Arruinou o dia dela. And I stayed behind after she walked out. E eu fiquei atrás depois que ela andou. And what did I do? E o que eu fiz? I said, thank you. Eu disse obrigado. Thank you Obrigado. for that truth and for that bravery. Por causa dessa verdade, dessa coragem. Because now we're on the road to a cure. Porque agora nós estamos na rota para a cura. There's a word that you probably read quite a bit in your translation that means to reprove. Há uma palavra que vocês devem ler bastante na sua tradução, que é reprovar. It's a term used with regard to a prosecuting attorney. É utilizado por um jurista, legal, In which you tell someone you're guilty, que diz, você está condenado. and then you present evidence after evidence after evidence until they are utterly convinced. Até que você apresenta evidência após evidência após evidência, até que a pessoa esteja totalmente condenada. That's what Paul is doing here. É isso que Paulo está fazendo aqui. And if you look in verse 9, Se você olhar no versículo 9, what then? Are we better than they? ele vai dizer, temos qualquer vantagem? Oh, the Jews would have answered with a singular yes. Os judeus We teriam are respondido, better than them all. Sim, somos melhor que todos eles. He says, not at all. E Paulo diz, de forma alguma. This is very strong, emphatic language in the Greek. Esse é um termo bem enfático no grego. He says, we've already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Now the Jews are mad. Agora os judeus estão bravos também. They're arguing. Eles estão argumentando, They're in denial. eles estão negando. So does Paul begin to argue like a great Greek orator? Então será que Paulo começa a argumentar como um grande orador grego? Because he could have. Que ele poderia fazer isso. That's not what he did. Não é o que ele fez. What did he do? O que ele faz? He went to the scriptures of the Jews. Ele vai até a escritura dos judeus. He went to the Bible. Ele vai até a Bíblia. Listen, all your arguments are pitiful. Todos os seus argumentos, ouça, Oh. são desprezíveis. It is the scripture. É a escritura. It is the Holy Spirit speaking through the É o scriptures. Santo Espírito falando através da escritura. When I talk to someone about their sin and they're in denial, do you know what I do? Quando eu falo com alguém sobre o pecado e a pessoa começa a negar, sabe o que eu faço? I start in Genesis and go through the entire Bible, allowing them to read scripture. Eu vou de Gênesis por toda a Bíblia, deixando que eles leiam a escritura. And I have seen the power of the Holy Spirit working through the scriptures Yeah. to convince men of their sin. E eu vi o poder do Espírito Santo através da escritura convencer homens do seu pecado. And that's why, as ministers of Christ, we're not called upon to be eloquent. E é por isso que, como ministros de Cristo, nós somos chamados para sermos eloquentes. We're not even called upon to have all kinds of glorious illustrations. Não somos nem chamados a ter tantas ilustrações maravilhosas. We are called to clearly expound and proclaim the Word of God. Nós somos chamados para explicar e aplicar corretamente, claramente a palavra de Deus. Because the Word of God is the sword of the Spirit, Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. not my reasoning or my illustrations. Não o meu raciocínio ou as minhas ilustrações. They can be used at time, but they must stand behind the Scripture. Podem ser utilizados algumas vezes, mas tem que estar atrás da escritura. And look what Paul does. E veja o que Paulo faz. Verse 10. Verso 10. As it is written. Como está escrito. How many times do you say that when you do evangelism? Quando você evangeliza, quantas vezes você faz isso? How many times do you say that when you're teaching the church? Quando você ensina a igreja, quantas vezes você faz isso? As it is written. Como está escrito. There's none righteous. Não há um justo. Now that doesn't sound too scandalous. Não parece tão escandaloso.
It doesn't sound too offensive Não parece tão ofensivo. till you understand what righteous means. Até você entender o que justo significa. When he says there's none righteous, Quando está falando que não há nenhum justo, he's saying everyone's a pervert. ele está falando que todo mundo é um pervertido. Now let me explain it. Deixa eu explicar. What does righteous mean? O que justiça, justo significa? The basic idea is straight. A ideia mais básica é reto. But in the context of Scripture, it's talking about conformity to a standard. Mas no contexto da escritura faz referência à conformidade com um padrão. God is righteous. Deus é justo. Does that mean that God conforms to some standard? Isso significa que Deus se ajusta a algum padrão? Is there some universal standard of righteousness that even God submits to? Há um padrão de justiça universal que Deus tem que se submeter? I've heard preachers say that. Eu já ouvi pregadores falarem isso. It's not true. Não é verdade. What does it mean that God is O que righteous? significa que Deus é justo? He himself is the standard for righteousness. Ele mesmo é o padrão de justiça. And every one of his words and works conforms to who he E is. todas as palavras e ações de Deus se conformam a quem Ele é. But you and I are not that way. Mas eu e você não somos assim. We are not conformed to God's character. Nós não estamos conformados ao caráter de Deus. And therefore, we are not conformed to his will. E por isso nós estamos conformados à sua vontade. We are not straight. Nós não estamos retos. We are crooked. Nós somos quebrados, We are desviados, twisted. dobrados, We are dislocated. deslocados. We are not righteous. Nós não somos justos. But here's what you need to understand. Mas está aqui o que você precisa entender. We're not sinners because we sin. Nós não somos pecadores porque pecamos. We sin because we are sinners by nature. Nós pecamos porque somos pecadores por natureza. We are fallen. Nós somos caídos. We are morally corrupt through and through. Nós estamos completamente moralmente corrompidos. Do you want to know just what we're like apart from Christ? Você quer saber como nós nos parecemos sem Cristo? Hold your place Segure aí and go to Ephesians e vai agora até Efésios. chapter 2. Põe um dedo em Romanos, vai em Efésios 2. Read verses 1 and 2. Vou ler os versículos 1 e 2. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. You were dead in your trespasses and sins. Estava morto em delitos e pecados. Again, that doesn't sound that bad. Não parece tão ruim, But what's it saying? mas o que ele está dizendo? I want you to imagine a dead and rotting corpse. Quero que você imagine agora um cadáver se putrefendo. Now I want you to imagine that dead and rotting corpse as at the very bottom of a sewer. E agora eu quero que você imagine aquele cadáver horrível no fundo de um esgoto. And that sewer was created by the filth coming out of the cadaver. E aquele esgoto foi criado pelos líquidos terríveis saindo daquele cadáver. And yet, in that filth, E naquela sujeira, that cadaver is dead to God. aquele cadáver está morto para Deus, It is polluted, está poluído, and yet it is also activated, mas também está ativo. not to follow God, Não para seguir a Deus, not to do good, não para fazer o bem, but fully activated to follow Satan himself. mas ativado para seguir totalmente o próprio diabo. That's you and me, Isso é eu e você, apart from Christ. sem Cristo. That's everyone you will witness to apart from É Christ. todo mundo que você vai testemunhar para sem Cristo. Do you think that your eloquence has the power to change that? Você realmente acha que a sua eloquência tem poder para mudar isso? Do you think that your reasoning has the power to change that? Você acha que o seu raciocínio tem poder para mudar isso? No, only the power of God. Não, só o poder de Deus. And how is the power of God E manifested? como o poder de Deus se manifesta? When we preach the gospel. Quando nós pregamos o evangelho.
Man is a sinner. O homem é um pecador. It says in the law that God looked down upon man and found that they were evil all the time. Na lei diz que Deus olhou para o ser humano e que o homem era corrupto e mau por todo momento. One time I was preaching in a coliseum, Uma vez eu preguei no Coliseu and a reporter came up to me and he was so angry. e o repórter veio até mim e ele estava bravo. And he said, "Why do you keep talking about sin? E ele disse, por que você fica falando de pecado? Why do you keep calling everyone a sinner?" Por que você chama todos de pecadores? It's because they are. Porque eles são. They are. Eles são. They are. Eles são. Do you remember when I began this sermon, I said there was no way you could explain the glory of the gospel? Quando eu comecei o sermão, você lembra que eu disse que não tem forma de explicarmos a glória do Evangelho? There is no way you can explain the depths of human depravity apart from Christ. Não há como explicar a profundeza da depravação humana sem Cristo. But that reporter looked at me and he said, "No, people aren't like that." Mas o repórter olhou para mim e disse, não, as pessoas não são assim. I said, "Let me ask you a question." Eu disse, deixa eu perguntar algo para você. And I'm going to ask you the same question. E eu pergunto a mesma coisa para vocês aqui. Let's say I could take out your heart. Se eu pegasse o seu coração agora, And what I'm talking about is every thought you've ever thought and every deed you've ever done. o que eu quero dizer é todo pensamento que você já teve e toda obra que você já fez. And you saw it in my hand. E você visse o coração na minha mão, And I was going to take it and put it into a computer. e eu fosse colocar ele no computador. And then I was going to show it here in front of everyone. E eu fosse projetar aqui na frente de todo mundo. It would be no exaggeration to say you would do everything in your power to stop me. Não seria exagero dizer que você faria tudo o possível para me impedir. You have thought things so vile that you would do anything to keep even your best friend from understanding. Você pensou coisas tão vis que você faria o máximo possível para impedir até o seu melhor amigo de saber. If we showed it here right now, you would run out of here in shame. Se mostrássemos agora aqui, você correria envergonhado. Even though you know that we are just like you. Mesmo você sabendo que nós somos como você. So what will it be like on the day of judgment? Então como será no dia do juízo? When everything you are is revealed before a holy heaven. Quando tudo que você é for revelado diante de um céu santo. What shame will be then? Que vergonha haverá lá. What hope will there be for you? Que esperança haverá para você. And this is not a condition we learned. This is a condition with which we were born. E essa não é uma condição que nós aprendemos, mas é uma condição com a qual nascemos. Sometimes in the West we hear songs about, "Oh, only if children would lead us." No Ocidente ouvimos algumas músicas dizendo, se as crianças nos liderassem. If children led us, we'd be in World War III by this evening. Se as crianças nos liderassem, nós estaríamos na Terceira Guerra Mundial nesse final de semana. Let's say that I have a 5-year-old child Se eu tivesse aqui uma criança de 5 anos, and I set them in a room by themselves. Várias crianças, e deixasse num quarto, And I bring to them one by one every toy in the world. e eu trago para elas, uma por uma, todos os brinquedos do mundo. And I put them in his hand E eu coloco nas mãos da criança, until I finally find that one toy he doesn't want. até eu achar aquele brinquedo que aquela criança não quer. I put it in his hands again. Eu ponho na mão daquela criança de novo. He throws it away. Ela joga fora. I put it in his hand Eu ponho again. na mão da criança de novo. He throws it Ela away. joga He fora. gets angry. Ela fica brava. He cries. Ela chora. He doesn't want Ela it. não quer aquele brinquedo. How can I make him want it? Como eu posso fazer aquela criança querer o brinquedo? How can I make him want that toy more than any other toy in the room? Como que eu faço para aquela criança querer aquele brinquedo mais que todos os outros brinquedos? Just give it to another child. Só dá para outra criança. And the moment I do, E no momento que eu fizer isso, World War III. a Terceira Guerra Mundial. Many of you complain about the corruption of powerful, wealthy men and politicians. Muitos de vocês reclamam da corrupção dos poderosos e políticos. But the only reason you're not the same way is you don't have the power to be that way. Mas o único problema que você não é da mesma forma é porque você não tem esse poder. Because everything that you see in them is in you Porque and tudo que me. você vê neles está em você e em mim. As a matter of fact, if it wasn't for the grace of God, you would make Hitler look like a choir boy. Se não fosse pela graça de Deus, você faria Hitler parecer um bom moço. And so would I. E eu também.
If we truly understood who God is, se nós realmente entendemos quem Deus é, we truly understood what we are, nós realmente entendemos quem nós somos, I think we would all just hug one another and weep eu acho que nós abraçaríamos uns aos outros e choraríamos, without hope. sem esperança. And that's exactly what the Apostle Paul is seeking to achieve. E isso é exatamente o que o apóstolo Paulo quer alcançar. He goes back, Ele vai, verse 10. versículo 10, continua. He says, there's none righteous, not even one. Não há um justo, nem um sequer. So he says, there's none righteous. Ele diz, não há justo. And someone goes, you know, Paul, you're right, but. Daí alguém diria, Paulo, você está certo, mas He says, no, not one. não, nem um. Let me put it to you this way. Deixa eu colocar dessa forma para vocês. What is the greatest sin you can commit? Qual é o maior pecado que você poderia cometer? I guess it would be break the greatest command. Eu imagino que seria quebrar o maior mandamento. What's the greatest command? Qual é o maior mandamento? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Amar o Senhor teu Deus com toda a sua alma, força, entendimento e coração. Now, let me tell you something. Agora deixa eu falar algo para você. You've never done that. Você nunca fez isso. There has never been one moment in your entire life that you have loved the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Não há sequer um segundo em toda a sua vida que você amou o Senhor teu Deus com todo o seu coração, sua alma, sua força e seu entendimento. Since Adam, there has not been one human being who for 1 second loved the Lord their God with all their heart, soul, mind, and strength. Desde Adão não houve um ser humano que amou a Deus por um segundo dessa forma. Some estimate that there were 28 billion people since Adam. Alguns estimam que houve 14 bilhões de pessoas desde Adão. Not one of those persons for even 1 second loved the Lord their God with all their heart, soul, mind, and strength. Nenhuma daquelas pessoas, por um segundo, amou Deus dessa forma inteira. Let me just say this. Deixa eu falar isso. Then there was Jesus. Mas daí tem Jesus. There was not 1 second that he did not love the Lord his God with all his heart, soul, mind, and Não strength. houve um segundo que Jesus não amou a Deus com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento e sua força. You see why there's only one hero in this story? Você percebe porque só há um herói nessa história And it's not some preacher. e não é nenhum pregador. It's Jesus Christ. É Jesus Cristo. And if you just want to know, that's what you have to be in order to be right with God. E se você quer saber o que você precisa ser para estar justo com Deus, é ser como Jesus. There's none righteous, no, not one. Não há um justo, nenhum sequer. There's none who understands. There's none who seeks for God. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Who seeks for God for the sake of God. Que busque a Deus por causa de Deus. That's why the prosperity preachers in the United States and Africa are such an abomination. É por isso que os pregadores da prosperidade nos Estados Unidos e na África são uma abominação. And if you're in that movement, get out right now, E se você está nesse movimento, saia agora, because you're under the judgment of God. porque você está debaixo do juízo de Deus. Do you think God is a vending machine that if you put enough prayers in, he's going to prosper you? Você acha que Deus é uma maquininha que você coloca bastante oração e ele vai prosperar você? God's not a motivational speaker or a witch doctor. Deus não é um motivador motivacional, um pregador motivacional, nem um feiticeiro. We serve him for him, Nós o servimos por causa dele, not for anything he can give. não por qualquer coisa que ele possa nos dar. And anyone who teaches anything any different has denied the gospel. E qualquer um que ensine qualquer outra coisa negou o evangelho. And Africa is full of it. E a África está cheio disso. Some of the greatest heretics in the world. Alguns dos maiores hereges do mundo. And they're feeding upon the greed of people E se alimentam na ganância das pessoas. who want material prosperity more than they want Que God. querem prosperidade material mais do que querem a Deus. They're not seeking for God. Eles não buscam a Deus. They're seeking for comfort Eles buscam conforto and wealth e riqueza and e prosperity prosperidade and respect. e respeito. I've heard their sermons. Eu já ouvi os seus sermões. I've seen their Eu billboards. já ouvi os seus outdoors. And they're children of the devil. E são filhos do diabo. And if you like them, E se você gosta deles, it's because you are like them. porque você é como eles. You say that's a hard word. Isso é algo difícil, duro. Yeah, it is. É duro.
And I won't back up on it E eu não vou recuar, because it's true. porque é verdade. They feed upon God's people. Eles se alimentam do povo de Deus. But what we're seeing here is that in order to be right with God, you must seek God for God. Mas o que nós estamos vendo aqui é para que estar certos com Deus, nós precisamos buscar a Deus por causa de Deus. And he says, apart from the gospel, no one does that. E fora do evangelho, ninguém faz isso. Verse 12, all have turned aside, together they have become useless. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. One of the greatest evidences that you're unconverted is that you are useless to God. Uma das maiores evidências de que você não é convertido é de que você é inútil para Deus. You do not serve him and you do not serve his people. Você não serve a Deus e não serve o seu povo. And then he goes, there is none who does good. Paulo continua, não há quem faça o bem. If I had a dime for every person that has told me they are good enough to go to heaven, I'd be a millionaire. Se eu tivesse uma moeda para todo mundo que disse que eles têm boas obras para ir para o céu, eu já seria milionário. In 40 some years of ministry, how many times have I asked people, if you died right now, where would you go? Em 40 e tantos anos de ministério, quantas vezes perguntei para as pessoas, se você morresse hoje, para onde iria? And they've said to me, heaven. E eles respondiam, céu? Why? Por quê? I'm good. Eu sou bom. Even people who claim to be Christian. Até pessoas que dizem ser cristãs. Even people who attend church every Sunday. Até pessoas que vão todo domingo à igreja. Because I'm good. Porque são uma boa pessoa. Maybe compared to Hitler, Talvez comparado com Hitler, but compared to God, mas comparado com Deus, there is none good, no, not one. não há ninguém bom, nenhum sequer. None. Nenhum. We don't have time to go through all of these. I want to get to verse 19. Nós não temos tempo para ir por todos esses, eu quero chegar no versículo 19. Why is Paul saying this? Por que Paulo está fazendo tudo isso? Why am I being so direct and hard? Por que eu estou sendo tão direto e duro? He says in verse 19, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Versículo 19 diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. There are people who tell me they're going to heaven because they keep the commandments. Há pessoas que me dizem que vão para os céus porque guardam os mandamentos. It was never the purpose of the commandments to save us. Nunca foi o propósito dos mandamentos nos salvarem. God did not give the 10 commandments so that through keeping them we would be saved. Deus não nos deu os 10 mandamentos para que se os guardássemos pudéssemos ser salvos. He gave us the 10 commandments so that we would see our sin most clearly. Ele deu os 10 mandamentos para que nós pudéssemos ver nosso pecado mais claramente. We could go through each one of those commands and we would all see that we have violated each and every one of them in some form. Nós poderíamos ir por cada um desses mandamentos e perceberíamos que já quebramos a todos de alguma forma. The purpose of the law is to show us we cannot save ourselves. O propósito da lei é mostrar que nós não podemos nos salvar. That if we are left alone with our finest morality, we are judged. Que se nós deixássemos só assim, com a nossa moralidade, nós seríamos condenados. It's sort of like this illustration. É como essa ilustração. We think we can save ourselves by walking this way, Nós achamos que podemos nos salvar andando esse caminho. and God puts iron bars in front of us. E Deus coloca barras de ferro na nossa frente. Then we think maybe this way or this way, E daí nós pensamos talvez esse caminho ou aquele outro caminho. and God puts iron bars beside us. E Deus coloca então barras de ferro. Then we think that maybe if we go in this direction, we can save Mas ourselves. talvez se fôssemos nessa direção podemos And nos God salvar. puts iron bars behind E us. Deus coloca grades de ferro atrás de nós. And then we think, well, maybe we can dig out underneath them. Mas talvez se cavássemos. And God pours cement on the E floor. Deus coloca cimento no chão. There's only one place He doesn't put bars, Só há um lugar que ele não coloca barras. and that's above us. E é pra cima. Look up, Olhe pra cima. look up, Olhe pra cima. look up. Olhe pra cima. I have served the Lord for more than 4 decades. Eu servi ao Senhor por mais de 4 décadas. I have suffered. Eu sofri. I've put my life in jeopardy. Coloquei minha vida em risco. I've helped start churches.
Eu ajudei a começar igrejas. I have fed the poor. Eu alimentei os pobres. I even lived with street people for a while. Eu até vivi com mendigos por um tempo. We support orphanages. Nós suportamos, ajudamos orfanatos. We do all kinds of things. Fizemos várias coisas. Now, why am I saying that? Por que eu estou dizendo isso? To say this. Para falar isso. If I died right now, Se eu morrer agora, I would go to heaven eu vou para o céu for one reason. por só uma razão. Jesus Christ died for this sinner. Jesus Cristo morreu por este pecador. I have no other hope. Eu não tenho qualquer outra esperança. I sinned enough this morning, speaking too much, Eu pequei nessa manhã falando muito to condemn my soul to hell. para condenar minha alma ao inferno. I've decided what I'm going to put on my tombstone. Eu decidi o que eu vou colocar no meu túmulo. I have contributed nothing to my salvation Eu não contribuí nada para minha salvação, but my sin. além do meu pecado. And I've contributed nothing to my ministry but my weakness. E não contribuí nada para o meu ministério, além da minha fraqueza. Jesus Christ is everything. Jesus Cristo é tudo. Honestly, that would be the message of every Christian, wouldn't it? Honestamente, essa é a mensagem de todo cristão, não é? I have no hope. Eu não tenho esperança. I look to the law, Eu olho para a lei it condemns me. e condena. I look to the book of Proverbs, Eu olho para o livro de Provérbios and it calls me a fool. e me chama de tolo. I look to Jesus, Eu olho para Jesus and he's dying for me. e ele está morrendo por mim. Do you see that? Você vê isso? That's why we love him. É por isso que o amamos. Only he can reconcile us to God. Só ele pode nos reconciliar com Deus. Everything else is sinking sand. Todo o resto é areia movediça. And so in our preaching, we tell men about God Na nossa pregação nós falamos aos homens sobre Deus, so that in that light they can see para themselves. que à luz de Deus eles possam ver a si mesmos. We hurt them, Nós os machucamos, just like that doctor. como aquele médico. I had open heart surgery almost 2 years ago. Há 2 anos atrás eu tinha uma cirurgia de peito aberto. They told me it would hurt. Eles disseram que ia doer. It hurt more than they told me, Doeu mais do que eles me disseram. but they saved my life. Mas salvaram a minha vida. I hate the life that I lived before Christ. Odeio a vida que eu vivia antes de Cristo. But in another way, it's helped me. Mas de outra forma me ajudou. I wasn't religious. Eu não era alguém religioso. I wasn't Christian. Não era cristão. I was horrible. Eu era horrível. But it utterly convinced me Mas me convenceu totalmente. that if someone like me is going to be saved, E se alguém como eu vai ser salvo, only Jesus could do it. só Jesus pode fazê-lo. Only Jesus. Só Jesus. Say one last thing. Uma última coisa. Dear pastors, Queridos pastores, I know it's hard, eu sei que é difícil. and I know it's so easy to be distracted. Eu sei que é tão fácil se distrair. It's hard for all of us. É difícil para todos nós. Dear congregation, Cara, congregação, I know that you need your pastor for so many things, eu sei que vocês precisam do seu pastor para tantas coisas. but he must have time to study God's word. Mas ele precisa de tempo para estudar a palavra de Deus. Not 30 minutes, not an hour, but hours a day. Não é 30 minutos, não é uma hora, mas horas por dia. He must have time to pray. Ele tem que ter tempo para orar. But pastors, if your church gives that to you, recognize it is a great stewardship. Mas pastores, entendam que se sua igreja dá isso para vocês, isso é uma grande responsabilidade. And your laziness will bring you shame on that final E a day. sua preguiça vai trazer vergonha naquele último dia. It is a great privilege to be called as a minister of the gospel. É um grande privilégio ser chamado como ministro do evangelho. It is a terrible responsibility to be called as a minister of the gospel. É uma responsabilidade terrível ser chamado como ministro do evangelho. You must understand Você that. precisa entender isso. In what you've been called to do, there is great reward.
Porque você foi chamado para fazer a grande recompensa and there is great penalty. e a grande penalidade. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra. Thank you for Jesus. Obrigado por Cristo. Jesus, 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 Jesus. Obrigado por Jesus, Jesus, Jesus. Please, Lord, raise up men and women who know your word Senhor, levante pessoas que conheçam a sua palavra and know how to proclaim it, e saibam proclamá-la. but most importantly, know how to live it. E mais importante, saibam vivê-la. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.